Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales e no episódio de hoje conversaremos com uma pessoa que foi um sucesso nas redes sociais esse ano, o youtuber mais famoso da área de redes, o professor cantor André Soares. Você deve conhecer ele pela música Forró do TCP/IP. A número 1 nas paradas musicais aqui do Camada 8 FM, a rádio que mais cresce em audiência no Brasil. Brincadeira, pessoal? Então sintonize aqui com a gente e vamos ouvir como foi essa conversa. Toca a vinheta e simbora forrosar! Roteamento de ideias. Olá, professor André. Seja bem-vindo ao nosso podcast Camada 8. Você aí que foi fenômeno em 2020... aí com a música TCP/IP, ou Forró TCP/IP, a gente não poderia deixar de entrevistar você. Então seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, aonde você leciona, que matérias você ensina, fala um pouco da sua vida. Olá, Eduardo, eu agradeço o convite, né, e sua generosidade com as palavras. Bom, eu sou professor, né, de graduação e também de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, e atuo lecionando mais fortemente as disciplinas voltadas à área de redes de computadores. Então eu sou professor tanto de graduação, mestrado e doutorado, né? Formação em nível de graduação e pós-graduação. Em Teresina, né? Teresina, Piauí. Sim. E meus parabéns novamente pela música do Forró do TCP/IP, é um sucesso, toda a nossa equipe aí é fã dela, gosta muito das suas musiquinhas. E da onde surgiu a ideia de criar essa música? Bom, acho que de início é importante ressaltar que essa é uma paródia, né? A música em si não é minha, só que eu fiz uma letra para chamar atenção para esses conceitos de redes, né? Então, a ideia em si surgiu, obviamente, aí nesse período de pandemia, inicialmente enfrentando essa necessidade de homenagear pai, mãe, Dia das Mães. Então a gente começou nesse processo e logo em seguida me ocorreu a possibilidade de juntar essas coisas, né? Uma vez que agora a gente está ensinando à distância, então fica mais fácil usar em alguns momentos essa infraestrutura e tentar trazer uma coisa um pouco diferente. Foi mais nesse sentido. Então, a área que eu atuo é ensinando redes de computadores. Vamos ver se eu consigo criar uma letra que faça sentido, né? De alguma forma, para apresentar alguns conceitos bem básicos desse assunto. Então foi mais nessa linha de raciocínio, sabe? Sim, e realmente nesse período de pandemia, muitos professores aí tiveram que se revirar para poder lecionar para os seus alunos um pouco de conhecimento à distância, né? Tudo virou uma nova dificuldade, um novo desafio para ser passado, né? Bom, quando você apresentou pela primeira vez a música para os seus alunos, como que foi a reação deles? Foi ao vivo? Você foi durante uma aula ao vivo? Ou você já tinha um vídeo pré-gravado? Você mandou para todo mundo ali por e-mail para todo mundo ver? Qual foi a relação deles? De início, a primeira vinculação, né, a apresentação da música foi gravada realmente, entendeu? Então eu compartilhei o vídeo pelas redes sociais, né, YouTube, Facebook, e aí foi isso que gerou a divulgação, e eu também fiz a divulgação através dos ambientes de ensino com auxílio de TICs, né, como assim muitos estão chamando. Mas aí, surtiu algum resultado inesperado? Você já achava que ia virar um sucesso assim? Não, de maneira nenhuma. Né? Eu não achava que ia acontecer isso, não tinha essa pretensão, tá? E fiquei acompanhando, né, assim, por ser da área de computação, a gente é interessado nessas medidas, né, e fui acompanhar medidas, né, de acesso no YouTube, por exemplo, e me assustei quando o gráfico começou a crescer rapidamente. O pessoal foi muito generoso aí de compartilhar entre suas comunidades, né, na área de redes, e acabou tendo esse rápido crescimento de visualizações e, enfim, muitos comentários generosos, né, no próprio YouTube. Foi muito legal. Até assim que a gente descobriu você, foi através aí do YouTube. E quando você postou o vídeo nas redes sociais, foi mais os seus alunos que deu esse resultado inesperado de disseminar esse vídeo? Ou foi assim, alguém que pegou aquilo lá e começou a espalhar? Você tem alguma noção se teve alguma coisa?
Eu tive pensando um pouco sobre isso, né? E acho que foi os colegas, professores, que de certa forma conseguem formar opinião, né? E disseminar nos seus grupos. Então acho que foi mais ou menos por aí, né? Alguém da área de redes disseminou num grupo, né, de colegas de infraestrutura de redes e alunos. Recebi alguns e-mails também de colegas professores de outras instituições perguntando se poderia disponibilizar para os seus alunos. E acho que esse processo de professor passa para os seus alunos, que são muitos, né? Isso fez com que o crescimento fosse inesperado, pelo menos para mim, né? Esse é o poder da internet, de disseminar as coisas numa velocidade muito rápida. Aí eu já pergunto para você pretende fazer mais música para lecionar redes aos seus alunos? Vai tentar mais estilos musicais, além do forró? Eu confesso que estou trabalhando numa outra letra, né? Mas não é exatamente um forró, né? Um arrastapé que está dentro do forró, como se conhece nacionalmente, mas nesse estilo de música nordestina que eu confesso que sou apaixonado, entendeu? Então é muito complicado para mim sair desse universo, por questão de gostar demais. Então eu pretendo sim fazer, quem sabe, mais algumas músicas, uma vez que me parece que foi útil, né? Recebi algumas mensagens de aluno dizendo que na hora da prova estava lembrando, batendo o pé. Eu não sei se isso é verdade. Não, mas imagino que sim. Porque você pega ali os cursinhos, né? Muitos eles têm musiquinha para decorar a fórmula de matemática, de física, de química. Eu acho que assim, deve ter ajudado bastante aluno. Agora, fazendo já uma perguntinha aí, já que eu quero acompanhar até as próximas músicas, você vai postar tudo lá no YouTube pra gente poder ouvir, então é só seguir lá a sua rede social, certo? Isso. A ideia é vincular mais fortemente pelo YouTube. Tá. Agora eu vou fazer umas perguntas mais relacionadas a ensino, né? Porque eu sou da área também da engenharia da computação, a gente leciona redes no NIC-BR, e eu queria ter ali alguma ideia para aprender também como que a gente pode lecionar para os nossos alunos, né? Então eu queria saber, você acha que tratar um assunto sério como redes de forma lúdica, com irreverência, humor, dá resultados positivos? Isso ajuda a aprender? Olha, eu acho que sim, né? Se a gente analisar, pelo menos o que aconteceu, o feedback que eu tive dos alunos com relação a essa música, que é um caso prático, né? A gente pode até comparar com as aulas do mesmo canal da área de redes. Eu já tenho, né, há um certo tempo, minhas aulas todas gravadas dentro da própria sala de aula. Eu cheguei a disponibilizar no YouTube, pelo menos para algumas camadas, salvo engano era camada de rede, camada de enlace, por exemplo. E aí com a pandemia, naturalmente a gente expandiu esse trabalho para atacar as principais camadas e os principais conceitos. E o volume de feedback desses vídeos tradicionais não foi tão forte quanto, por exemplo, essa musiquinha, né? Por outro lado, é muito fácil escutar uma musiquinha de 2, 3 minutos do que assistir uma aula de 50 minutos. Então, hoje nós somos muito imediatistas, né? Então, dá trabalho você ler um livro, você assistir uma aula de 50 minutos muito concentrado, no computador especialmente, né? Que a gente tem uma série de outros distratores. Então, assim, eu acho que, tentando responder a tua pergunta, eu acho que é válido, sim, na hora que você chama a atenção dos alunos de alguma forma, meio que diferente. E como a gente está submetido a tantos meios de informação e diferentes formas de consumir conteúdo, se você não chama a atenção de alguma forma, pode ser que a prioridade seja outra, né? Eu entendo mais ou menos dessa forma. Não que no dia a dia isso seja uma prática comum na sala de aula. A gente não pode deixar de lado os conceitos, uma forma que vem funcionando há décadas de ensinar, de cobrar, avaliar, né? Mas algumas alternativas outras que possam eventualmente motivar os alunos pode ser uma boa estratégia na minha percepção. Era justamente isso que eu estava aqui refletindo, porque a gente tem ali, às vezes, um ensino muito mais clássico, né? Com lousa, anotação no caderno, ler livro, né? Só que a gente está falando de redes, né? Internet, que é tecnologia. E, às vezes, assim, dá um contrassenso, né? Trabalhar de uma forma tão clássica numa coisa que é tão revolucionária. Aí eu queria saber, assim, qual a sua visão didática de ensino aí para os professores de rede de forma geral?
Qual é o jeito certo de ensinar? É mais clássico? É um misto, né, de fazer alguma coisa mais moderna? É colocar tecnologia também na sala de aula? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, é difícil dizer qual é o certo, né? Assim, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, eu acho que é algo misto. E que a gente tem que ir percebendo as necessidades da plateia que você está tentando se comunicar. Infelizmente ou não, não é raro você perceber que às vezes o aluno não está muito sincronizado com o assunto. Como eu falei, hoje a gente tem um problema sério, né, de distratores. As próprias redes sociais, de certa forma, se você não tiver uma boa educação e estiver preparado para isso, são muitas interrupções, né, alertas, notificações. Isso faz com que o ser humano ele se desconcentre. Então, talvez um pouco nessa perspectiva, alguns colegas tenham dificuldade, e assim, você até buscando ler sobre isso, em outros países até de primeiro mundo, existe um certo cuidado e medo de usar a tecnologia de forma exagerada na sala de aula, porque não se sabe controlar muito bem isso, né? Um celular pode ser muito mais interessante do que um professor falando. Vai depender da motivação do aluno naquele instante, de qual é o objetivo dele. E aí entra nível de maturidade do indivíduo no momento da aula. Quer dizer, é um aspecto, são características que é difícil de se controlar. De toda forma, acho que é saudável você tentar usar a tecnologia meio que como uma isca, né, para prender a atenção dos alunos. Então, tentando responder de alguma forma, do meu ponto de vista, eu acho que a gente deve buscar de alguma forma usufruir da tecnologia, sem perder algumas características que vêm dando certo ao longo do tempo, né? Sobre o ensino, me refiro, né? Sim, tá certo. Mas assim, você até falou de distratores, né? A gente fala também de haters na internet. Eu até fico curioso, né? Porque às vezes também tem um pouco de inveja até de outros professores, outras instituições. Depois que você publicou esse vídeo, teve alguma coisa que pode ter prejudicado a sua imagem? Alguém que ficou ali apontando o dedo e dizendo, eu sabia que esse professor e essa escola não seriam sérios. Eles tentam sempre seguir esse modelo mais moderno aí, e não é uma coisa boa. Que luta contra essas mudanças? Não teve nada nesse sentido de alguém achar que foi uma forma pejorativa. Não percebi. Se pensaram, não chegou a mim. Assim, alguns alunos e colegas, pelo menos assim, da região, sabem do meu interesse pela música, e não foi... Pelo contrário, eu só recebi elogios, muitos até demasiadamente generosos, né? Que eu acho que não é para tanto, entendeu? E motivação para faça mais, né? Eu cheguei a fazer uma letra também para alguns colegas de engenharia de software, para tentar provocar, assim, né? nessa mesma ideia de criação. E não teve nada negativo, não. Só coisas boas, né? Inclusive, esse convite que vocês fizeram para mim, que eu me sinto lisonjeado aqui de estar contando um pouquinho dessa história. Ah, que bom, né? Porque geralmente quando vem essas mensagens negativas é tão triste, né? Que acaba, assim, prejudicando. Às vezes elas não são críticas construtivas, né? São críticas, assim, para machucar a pessoa. E que bom que você só recebeu feedback positivo. E da gente também. A gente só gostaria de passar feedback positivo para você, porque nós gostamos muito da musiquinha e espalhamos essa musiquinha aí para todo mundo que trabalha com redes aí. Legal. Mas falando também da questão da pandemia, né, que você falou que criou essa música, né, essa paródia durante a pandemia, eu queria saber um pouquinho a sua perspectiva com o ensino durante a pandemia, com as aulas online, né? Quais foram as estratégias para manter o interesse dos alunos em aprender? Quais foram os principais desafios aí para você? Pois é, algo muito novo. E assim, que você teve que, todos nós, né, tivemos que nos adaptar de forma instantânea, né? E não só um desafio de trabalho em si, desafio na dinâmica com as outras pessoas em casa, né? A gente não pode deixar de lado só, assim, não pode analisar apenas a questão aluno-professor, né? Porque o professor também tem uma família e tem filhos que estão em casa também. O aluno também pode ser pai ou pode ser filho, quer dizer, tem um alcance ainda maior do que só nesse contexto de sala de aula, né? Porque ficou todo mundo em casa e tudo acontece em casa. Assim, de maneira geral, se a gente for pensar que no interior a internet
o nível, a qualidade da internet não é como deveria ser, ou como poderia ser, boa o suficiente, e nós temos alunos que moram no interior, durante o curso estão na capital para fazer as disciplinas, né, e coisas do tipo. Mas com a pandemia voltaram naturalmente para suas casas no interior. Isso gerou um desafio ainda maior. Eu tive alunos com dificuldade sim, de conexão, apesar de que houve também uma avaliação no sentido de só se matricular alunos que tenham infraestrutura para poder cursar a disciplina nesse contexto emergencial, né? Então, apesar desses desafios, foi sim possível realizar as disciplinas. Por conta também dessa não garantia de conectividade, a gente optou por uma estratégia de, um primeiro momento, aulas gravadas, né? E um segundo momento, síncrono, tirando dúvidas dos alunos e perguntas e respostas. Foi essa a estratégia que a gente usou. É interessante você falar que teve alunos com dificuldade de acesso, né? Porque às vezes a gente acha que no nosso mundo todo mundo tem acesso à internet, então isso daí acontece que todo mundo todo mundo aqui no Brasil tem a mesma facilidade de acessar a internet, e não é verdade. A gente vê aí, até com pesquisas do CETIC, que 40% das casas ainda não têm acesso à internet, né? Então, você falando aí do interior, eu creio que muitos alunos tiveram realmente dificuldade. Teve muita queda de aluno ou não? Assim, não foi tão forte assim. Eu, por exemplo, teve um dia que tive problema de conectividade e tive que adiar a aula com o meu acesso, né? Isso aconteceu um dia. E uma vez ou outra, aluno chegando também dizendo que não chegou nem a entrar na aula, né? Mandava um e-mail, professor, olha, eu estou com manutenção aqui na internet, não vai ser possível, e coisa do tipo, né? E fora isso, durante os momentos síncronos, né? Não teve tantas quedas assim, não. Mas insisto, já houve um filtro natural, né? Porque o aluno que não tem uma infraestrutura na casa dele, infelizmente ele não vai poder nem se matricular na disciplina, senão ele vai se auto-prejudicar, né? Entendeu? Sim, verdade. Bom, falando aí da música que você fez, né? Além da música, você possui algum outro projeto para inovar no ensino? Existe algum outro recurso aí fora da caixa que você pretende mostrar? Talvez um vídeo, teatro, redes sociais, o que você planeja? Não, assim, por enquanto a gente está tentando, né, trabalhar com a música nessa perspectiva que vocês estão vendo aí, estão acompanhando, né? Por hora, eu não tenho nenhuma outra ideia para ampliar, né, essa questão de recursos adicionais aí fora da caixa, como você falou. No mais, são tentar motivar com projetos, né, orientado a problema e alguma coisa do tipo, quando a gente consegue, uma vez que às vezes o conteúdo da disciplina não é pouco para ser ministrado dentro daquela carga horária. E às vezes não dá tempo de inventar demais, senão a gente deixa de fazer o básico, né? É interessante você falar isso também, não é fácil, né? Ficar criando todas as paródias, gravando. É um trabalho árduo e depois dá um resultado muito bom. E ficar criando coisa nova o tempo todo não é simples. Verdade. Professor, eu não sei se você conhece muito aí do NIC-BR, mas a gente tem trabalhado bastante para disseminar o protocolo IPv6. Você já leciona redes falando de IPv6? Os exemplos que você adota nas aulas utilizam IPv6? Consideram como um protocolo atual da internet? Sim, a gente usa, né? A gente apresenta IPv6, apresenta suas características, né, em sala de aula. E assim, existe um esforço na minha abordagem de falar sobre IPv6, especialmente para trazer esse desafio de uma mudança num protocolo que já está funcionando na internet, que é exatamente o que está acontecendo, né? Já tem quantas décadas aí que a gente está nessa, vou chamar assim, novela de mudança, né? Entre IPv4 e IPv6. E aí, assim, a gente tenta jogar luz nisso, nos desafios, né? Uma vez que é um curso de graduação, não exige uma abordagem extremamente técnica, né, em discutir o IPv6 com detalhes a fundo, né? Vi até que vocês têm um curso, né, de IPv6 aí no NIC. Então, tento direcionar, né, os alunos também para leituras adicionais, né, para ter essa informação mais detalhada. Mas sim, a gente apresenta o IPv6, suas características, quais são as diferenças do IPv6 para o IPv4, né, e a necessidade de haver uma mudança
meio que cultural, talvez, né, dos seres humanos aí, dos gestores de rede, para fazer essa migração sem poder usufruir dos benefícios de forma imediata, né? É uma coisa um pouco altruísta, que você tem que fazer para que todo mundo faça e, em seguida, a gente consiga usufruir dos benefícios de forma plena do IPv6, né? Exatamente, não é uma coisa assim imediata, mas se bem que, devido à falta de endereços IPv4, agora a gente não consegue nem mais alocar endereços IPv4 para novas instituições, tem uma lista de espera, tudo. Realmente agora não tem muita outra opção além do IPv6. Mas teve uma coisa que você comentou, que você fala com outros professores de outras instituições. Você acha que eles também já estão lecionando IPv6? Você acha que todo mundo que sai da faculdade para o mercado já sai preparado para lidar com essa tecnologia? Não, eu acho que não. Preparado, não. Assim, sob o ponto de vista técnico, né? Conceitualmente, acredito que sim. Porque existe uma diferença entre... na hora que a gente fala preparado, uma coisa é o profissional que ele já está no ponto para resolver o problema de forma imediata e instantânea, né? A outra coisa é o profissional que tem uma formação mais ampla, conceitual, e ele consegue se atualizar para chegar naquelas necessidades da atualidade. Como a gente é da área de tecnologia, as coisas mudam rapidamente. E se a gente se prender demasiadamente a questões técnicas, né, e ferramentais, pode ser que falte conceitos básicos para a gente acompanhar as mudanças. É até curioso porque uma série de desafios que acontecem hoje, talvez já aconteceram no passado, né? Você tem, por exemplo, a gente poderia citar aqui a implantação de provedores de acesso para a IoT, por exemplo, que está num processo de criação e expansão. E a necessidade de reutilizar a infraestrutura que já existia. Então, isso meio que aconteceu de forma parecida na mudança da geração de celular 2 para 3 e coisas do tipo, né? Tinha que haver reaproveitar a infraestrutura, mas foram inseridas novas características, novos requisitos. Então, falo tudo isso para dizer que ainda acho que o profissional não está pronto para resolver os problemas, né, de forma imediata, mas acredito que a gente tem uma formação ampla que dê subsídios para que o profissional estude, se especialize, se atualize com as necessidades daquele instante para resolver esses problemas, né? Pode parecer um pouco estranho porque o IPv6 é bem antigo, né? Em termos de criação, né? Mas assim, como na prática, infelizmente, ele ainda não é muito usado, existe essa necessidade de ruptura conceitual aí, né? E de implantação, tanto na academia quanto no mercado, né? É interessante você dizer tudo isso, porque eu queria até saber de novas tecnologias. A gente falou do IPv6, como você disse, é uma coisa antiga, né? Já tem ali mais de 20 anos e ainda está crescendo na sua utilização, mas e das novas tecnologias como 5G, né, SDNs? Você acha que esses assuntos novos já deveriam ser lecionados na faculdade ou você acha que a faculdade ela deve ser a base sólida, né? A base teórica sólida que o aluno tem que ter para ele conseguir criar pernas e se atualizar sozinho? Eu acho que o meu termo talvez seja interessante, né? Os cursos, na sua maioria, são pensados de graduação com uma parte obrigatória, né? Um percentual do curso são de disciplinas obrigatórias e mais básicas, e aí a gente enquadraria puxando para redes, né? Essa disciplina de redes computadores que teria a apresentação desses conceitos, né? É muito tradicional, posso dizer assim, a apresentação dos conceitos de redes olhando para a arquitetura da internet, que é uma abordagem muito comum. Tem um livro do professor Kuroz que é bem tradicional, Tannenbaum, enfim. E existe ainda disciplinas adicionais aonde tenta-se trazer conceitos mais novos, né? Desafios, tecnologias que estão em processo de implantação e tendências. Então eu acho que é possível fazer um pouco de tudo. E obviamente nesse caso seriam disciplinas eletivas, né, optativas, onde o aluno ele vai participar da composição da formação dele, ele vai escolher o que é que ele quer. Mas assim, certamente deixar os conceitos básicos de lado talvez seja um equívoco. A gente tem que ter essa formação básica e preferencialmente adicionar a apresentação dessas tecnologias mais atuais, né? Como você citou, né? Redes definidas por software, 5G e outras, né? Mas assim, das redes definidas por software é uma das coisas que a gente sempre quer saber um pouquinho mais,
né? Porque é uma ruptura no ensino, né? Da parte de redes. Por quê? Porque você precisa ensinar desenvolvimento de software para o profissional de redes. Não basta ser como configurar o roteador, usando ali as CLIs, né, os comandos de interface. Você precisa ensinar programação. E você acha que isso já deveria adentrar ali no ensino nas faculdades para o profissional de rede? Sim. Pensando em computação de maneira geral, né, assim, eu atuo num curso de ciência da computação, onde a formação é mais ampla. Então, naturalmente, a minha resposta vai ser um pouco tendenciosa com relação à minha realidade. Então, é natural que nesses cursos, por exemplo, de ciência da computação, o aluno passe nos primeiros semestres já nessa formação de programação e desenvolvimento, né? E isso faz com que, além dele aprender a programar, ele entenda de maneira mais ampla o conceito de um sistema computacional. Porque ele tem que programar, ele tem que entender como é que funcionam esses componentes. Então, de certa forma, para esse nicho, né, de aluno, a programação não é um desafio. Agora, se a gente for levar isso para uma formação mais técnica ou mais voltada especificamente para redes, certamente pode haver um problema, né, nessa formação, uma vez que ele vai precisar pensar como um programador, porque ele pode tirar as ideias e criar, né, a ideia do software, da rede ser definida por software, permite ele criar soluções, e para isso ele precisa programar os dispositivos para responder a essas ideias, né? Então, sim, é importante, sim, essa formação como programador, né? Básica, pelo menos. É interessante você dizer que realmente tem essa diferença da faculdade de curso técnico, né? Mas, assim, o que a gente vê é que a demanda por programação, por conhecimento de programação, tem aumentado bastante. E não só também de conhecimento de desenvolvimento de software, mas também de segurança, né? A gente vê, às vezes, que segurança é encenado aí para os futuros profissionais de rede como algo apartado, é uma coisa extra. Né? Nunca é uma coisa inerente do projeto, que ele já tem que nascer com segurança como base. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Você tem razão. Inclusive nos cursos, né, acaba se criando uma abordagem transversal, um conjunto de disciplinas que é transversal às outras, né, e leva os conceitos de segurança. Então, muitas vezes se faz meio que um redirecionamento, né? Você vai estudar isso na disciplina que vai tratar sobre segurança e conceitos de criptografia, confidencialidade, enfim. E por uma questão de estrutura, né, e de organização, mas que pode levar a problemas realmente, né? Porque é uma coisa que está intrínseca. A segurança é algo que está em todo canto. E a gente talvez, não sei se por uma questão mais tradicional ou não, acaba apresentando isso de forma separada, né? Isso pode realmente ser uma limitação. E eu acho que realmente a comunidade, o número de profissionais na área de segurança é menor, né? Assim, eu acho que precisa ter um esforço maior para tornar mais amplo essa formação e esses conceitos de maneira geral. Do mesmo jeito como você falou de a necessidade do profissional saber lidar com programação, certamente segurança é algo de igual ou até mais importante que, né? Exatamente. Eu acho que isso tem que ser uma mudança talvez na faculdade, na maneira de ensinar, de talvez colocar as duas coisas juntas, né? Para não ser uma coisa apartada, porque aí o profissional ele fica meio perdido, ele acha que é uma coisa separada e tem que ser pensada em outro momento, né, na hora de um projeto. Mas, já que não é, e a gente não vai conseguir revolucionar o mundo, talvez com um pouco de música, né, mas vamos fazer ali alguma recomendação ali para um profissional que está no início da sua carreira, né, que gosta muito de tecnologia, de internet, e está pensando em se aprofundar nisso. Quais são os fatores mais importantes para ele ser um bom profissional em redes? Eu entendo que essa formação, esses conceitos básicos, certamente, entender os principais conceitos, né, que a gente apresenta tradicionalmente, né, nas disciplinas. Você tem livros excelentes assim que discutem com bons exemplos, né? Eu até cito no vídeo o livro do professor Corozo, que eu acho um belo livro para tratar de conceitos apresentados
olhando para os protocolos que existem atualmente e que são mais praticados, né? E assim, a internet está aí para nos ajudar também. Tem, assim, é até complicado mencionar uma fonte específica, né? Um material específico, porque é toda hora sendo criado coisas novas. É lógico que é muito importante essa formação básica, né? E, como eu mencionei, um complemento, uma atualização em cima daquelas tendências atuais. Mas a gente nota que os conceitos eles estão sempre se mantendo com algumas mudanças, né? Algumas novidades para tentar enfrentar eventuais novas necessidades. Tá certo? Eu acho que assim, não pode perder de vista essa formação básica. O problema é que isso leva mais tempo, né? Então, como estamos com pressa o tempo todo, leva mais tempo você ler um livro com calma, né? Fazer uma disciplina com maior carga horária e às vezes o profissional está mais preocupado, até para ter um acesso mais rápido ao mercado de trabalho, a saber usar aquelas ferramentas do momento, né? As chamadas de trabalho estão quase sempre nessa perspectiva, né? Experiência com isso, aquilo e aquilo outro. Então, isso é um desafio. Não, realmente, cada vez mais a gente vê o mercado de trabalho exigindo coisas absurdas, né? Ah, você deveria ter trabalhado na NASA, ter estudado em Harvard, ter feito ali pós-graduação no Himalaia. Tem cada vez tanto requisito que fica assim absurdo para um profissional, né? Mas Exato. assim, já pensando aí no recém-saído da faculdade, qual seria a sua sugestão de especialização na área de redes? O que você acha que está bombando no momento e que ele deveria ficar atento? Olha, eu acho que essa área de internet das coisas, particularmente, eu acredito que tem um grande mercado aí e muita coisa para acontecer, não só do ponto de vista de infraestrutura, porque tem que meio que se construir uma nova infraestrutura de acesso, né? Como na perspectiva de desenvolvimento, porque a gente tem um novo paradigma. A gente não pode pensar a internet das coisas como a internet tradicional, né? Existem desafios desde segurança, como até você estava comentando anteriormente, desafios com relação à autonomia de bateria. As aplicações não podem recorrer à rede como a internet tradicional. Você não pode estar transmitindo grandes volumes de dados e com frequência. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa para mudar, né, do que a gente tem hoje, e acho que tem um bom campo de atuação nessa área de internet das coisas. Acho que eu iria tentar jogar uma luz nessa direção, né? Nos IoTs, né? Isso. Tá. Mas aí, como que você acha que o aluno consegue se aprofundar nesse assunto de IoT? Através de cursos gratuitos, canais do YouTube, sites? Você tem ali alguma recomendação para o nosso ouvinte? Existem algumas tecnologias que estão, a meu ver, ganhando mais força, né, no mercado, né, como LoRaWAN, enfim. E tem muita gente gerando informação interessante sobre essas tecnologias. Eu não consigo dizer uma coisa, uma fonte que reúne tudo isso, né? A gente, inclusive, vem tentando fazer um trabalho de garimpar e tentar organizar essa informação. Como é muito novo, não deu tempo de serem criados bons livros e com tudo bonitinho, organizado, né? Só no ponto do aluno estudar. Então, por se tratar de uma tecnologia que está em expansão e atual, não vai ter um material muito bem arrumadinho, todo num canto só para o aluno seguir. Essa talvez seja o principal desafio de um profissional, né, de redes ou de computação de maneira geral. Como a nossa área muda muito rapidamente, né, é difícil você estudar uma coisa que está em processo de criação ou de implantação e encontrar informações todas compiladas num único local. A gente vai ter que ficar garimpando isso, né? Já os conceitos básicos, como são mais antigos, já estão arrumadinhos, né, nos livros e cursos de forma mais tradicional. Não, é interessante que você falou de garimpar, né, esse conhecimento na internet, né?
E é importante a gente ressaltar que geralmente esse garimpo ele é feito na língua inglesa, né? Exatamente. A maioria dos materiais estão em inglês, não dá pra gente procurar só as coisas em português, né? É verdade. É um outro, assim, desafio, porque toda nova linguagem para você aprender exige um esforço, né? Por mais que a gente lide com o inglês desde muito cedo e todo mundo saiba da importância disso, se a gente pegar toda a população, não vai ser 100% que está totalmente à vontade para consumir essa informação em inglês, né? É natural que exista um percentual de profissionais que tenha esse desafio adicional. Tá, muito legal. Bom, professor, a gente já está estourando aqui no nosso tempo, mas para terminar, eu não poderia deixar de pedir uma palhinha, né, da sua música aí do forró do TCP/IP. Então, o famoso forró do TCP/IP. Então, eu gostaria aqui uma gravação exclusiva aqui para os ouvintes do Camada 8. Você pode tocar pra gente? Vamos fazer um trechinho aqui. Eu vou pegar a sanfona. Peraí. Arquitetura TCP/IP, 5 camadas empilhadas, vamos ver. Arquitetura TCP/IP, na internet é usada por você. Arquitetura TCP/IP, 5 camadas empilhadas, vamos ver. Arquitetura TCP/IP, na internet é usada por você. Pilha de protocolo do topo aplicação, mensagem ASCII para comunicação. Na aplicação tem o HTTP, DNS, SNMP. Arquitetura TCP/IP, 5 camadas empilhadas, vamos ver. Arquitetura TCP/IP, na internet é usada por você. Muito obrigado, professor. Realmente fechou aí com chave de ouro o nosso podcast com essa música do forró do TCP/IP. Gostaria de dar uma última palavrinha para os nossos ouvintes? Um agradecimento geral? Bom, eu agradeço, né, a generosidade dos internautas aí que estão sempre fazendo comentários muito generosos. Agradeço o convite a vocês pela oportunidade, né? Fico feliz de alguma forma estar chamando a atenção dos internautas para o ensino de redes, computação, tentando envolver a música de alguma forma, algo regional aqui da nossa região, né, o forró. Então, é uma bela oportunidade. Peço que vocês fiquem atentos aí, vamos tentar fazer outras propostas de música nessa perspectiva, tentando apresentar conceitos. Então, vocês podem ficar aguardando mais novidades aí, tá bom? E já faço o convite para você voltar quando tiver novas músicas e quando tiver qualquer outro assunto que queira discutir aqui relacionado a redes, tá? Então já fica o nosso convite aqui do Camada 8 para retornar numa próxima entrevista, tá bom? Maravilha, agradeço. Então, muito obrigado. E vamos fechar aqui. Bom, pessoal, a conversa estava boa, mas agora precisamos ir para a nossa sessão de avisos. O ano está acabando e temos muito a agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa jornada até aqui. Foi um ano muito difícil, com todos os problemas gerados pela pandemia, mas foi um ano de muitas realizações para a nossa área de redes e tecnologia. Se antes o pessoal achava a internet importante, agora todos reconhecem ela como essencial na vida da sociedade. Então, nossos agradecimentos a todos que batalharam e que ainda batalham para a internet continuar crescendo de forma aberta, livre, neutra, estável e resiliente. Nosso último evento do ano é a live do Intra-Rede sobre análise da internet em 2020, no dia 16 de novembro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube NICBR Vídeos. Então, anote aí na agenda, pois nessa live vamos discutir sobre como foi a internet este ano, nos aspectos o que tínhamos, o que funcionou e o que sentimos falta nela. Então, não perca essa live. Por fim, nós da equipe do Camada 8 queremos desejar um Feliz Natal e um ótimo ano novo a você, ouvinte. Divirta-se sem moderação, mas com responsabilidade, pois ainda a pandemia não acabou. Muitos encontros virtuais, chamadas VoIP, mensagens por aplicativos, usem e abusem da internet. Ela está aí para conectar pessoas, famílias e amigos. E nos vemos em 2021.
através do Camada 8 e do programa Intrarede. Se você gostou do episódio de hoje, nos ajude a divulgar o podcast. Para mandar sugestões de temas, dúvidas, elogios, críticas construtivas, mande e-mail para cursoceptro@nic.br para falar com a gente. Esperamos que você tenha gostado e qualquer problema é culpa da Camada 8. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais!